Oiê, voltei! Eu tô aqui na terceira parte do especial Retrospectiva Like 2022. Então a gente vai lembrar os filmes e séries que se destacaram no segundo semestre até outubro desse ano. Julho começa vibrante com Elvis, cinebiografia do rei do rock assinada por Baz Luhrmann. O extravagante diretor de Moulin Rouge parece ter nascido para contar a história de Elvis Presley, interpretado na tela por um hipnotizante Austin Butler, que viveu por mais de um ano com um time de especialistas para reproduzir o sotaque sulista de Elvis, além dos seus maneirismos no palco. E o ator também contou com a assistência do coreógrafo que ajudou Rami Malek a se tornar Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody. Outro tipo de eletricidade é o que se encontra em Agente Oculto, adaptação da série de livros de espionagem Gray Man, de Mark Greaney. Os responsáveis foram Anthony e Joseph Russo, irmãos batedores de recordes de bilheteria. Eles exibem o mesmo domínio das cenas de ação que mostraram nos melhores longas do Capitão América e nos dois últimos filmes dos Vingadores. É um jogo assim de gato e rato entre Ryan Gosling e Chris Evans. E também no elenco estão Ana de Armas e o nosso Wagner Moura. Já um filme de maníaco sanguinário aos moldes clássicos é X, a Marca da Morte, que se passa em 1979 e tem Mia Goth se firmando como uma princesa do gênero terror. Outro destaque de julho foi a comédia dramática Boa Sorte, Léo Grande, que traz a 2 vezes vencedora do Oscar, Emma Thompson, como uma professora aposentada que embarca em um despertar sexual na maturidade depois de um longo casamento. Tá aí um desempenho corajoso e super iluminado. E agora vamos nas produções brasileiras com censura livre. Fluff de Fantasminha, obra de Maria Clara Machado, é uma das mais famosas peças do teatro infantil brasileiro. Ganhou uma adaptação caprichada de Rosane Svartman, de Tainá, a origem, com direito a efeitos especiais, de primeira. Depois de 2 longas com atores baseados no universo criado por Maurício de Souza, veio Turma da Mônica, a série, com o mesmo elenco e equipe criativa liderada pelo diretor Daniel Rezende. Nessa nova produção, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali passam pelas dores e delícias do crescimento, na zona turbulenta entre a infância e a adolescência. E As Últimas Estrelas do Cinema é uma série documental dirigida por Ethan Hawke e produzida por Martin Scorsese. Ela acompanha as carreiras e o relacionamento bem complexo e duradouro de Paul Newman e Joanne Woodward, pontuando preciosas imagens de arquivo e memórias dos envolvidos, tendo narrações de George Clooney e Laura Linney fazendo as vezes de Paul e Joanne. Dizem que agosto é o mês do cachorro louco, mas não existe melhor filme para dar um gostinho desse caos do que um thriller de ação, Trem Bala. Essa adaptação hollywoodiana do romance do japonês Kotaro Isaka reúne uma constelação de talentos liderada por Brad Pitt para contar uma história de ação com fartas doses de comédia. Pitt faz o papel de um assassino que embarca a trabalho num trem-bala de Tóquio a Kyoto. O que ele não sabe é que vários profissionais da matança são seus companheiros de viagem e um é alvo do outro. A direção de Trem Bala coube a David Leitch, o mesmo de Deadpool 2 e um dos responsáveis pelo sucesso da franquia John Wick. Já o Predador, a Caçada, é um prelúdio à famosa franquia com uma história que acontece 300 anos. Uma guerreira destemida tenta proteger seu povo da ameaça de um alienígena com um arsenal avançado e o instinto de transformar em presas cada indivíduo da nação Comanche. Mantendo a atenção em agosto, temos Não Olhe. Coerente com os perturbadores Corra e Nós, Jordan Peele continuou mesclando os arquétipos do terror com críticas contundentes ao racismo. E o astro Daniel Kaluuya ancora um elenco afiado de um festival de referências que vão de Contatos Imediatos do Terceiro Grau a Mágico de Oz. Samaritano simplesmente é um filme de super-herói estrelado pelo Sylvester Stallone, o Rock, e o Rambo em carne, osso e músculos. Ele interpreta um vigilante aposentado que é obrigado a voltar à ação. O cinema nacional marcou presença com títulos poderosos, como a comédia agridoce 45 do Segundo Tempo, com Tony Ramos, Cássio Gabos Mendes e Ari França. Eles vivem amigos do colégio que se reencontram décadas depois, justamente no momento em que enfrentam grandes impasses.
Tony Ramos, gente. Tá maravilhoso. Adjetivo que também se aplica a Marte 1, um filme escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na premiação do Oscar em 2023. Gabriel Martins, o mesmo de Temporada, escreveu e dirigiu esse drama sobre uma família negra de classe média que continua lutando por seus sonhos. Isso, apesar do racismo estrutural e de um contexto político que agravou desigualdades e mazelas sociais. Bom, a comédia O Palestrante dá muitas chances a Fábio Porchat de mostrar a sua versatilidade. Ele também é um dos autores da história sobre o contador demitido que é obrigado a se reinventar como palestrante motivacional. É a primeira vez que Fábio e Dani Calabresa contracenam em um longa e os dois vêm muito bem acompanhados por um time de feras. No departamento das séries que chegaram em agosto, foi a vez de um clássico moderno dos quadrinhos, Sandman, ganhar sua versão com atores. O resultado agradou até ao criador dessa obra-prima da cultura pop, Neil Gaiman. Ele conseguiu ver uma perfeita tradução audiovisual da sua trama complexa e rica em detalhes. Tom Sturridge arrasa no papel do Rei dos Sonhos. Ainda na pegada épica e fantástica, houve a estrondosa estreia de A Casa do Dragão, série que se passa 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Nessa derivada que segue adaptando o universo literário de George R.R. Martin, vemos a história da família Targaryen, que viveu uma guerra interna pelo poder do Trono de Ferro. Em setembro, mês da primavera, floresceram títulos de grande intensidade e exuberância para quem é fã de boas histórias, né? Como a do drama de suspense Não Se Preocupe Querida, que tem Olivia Wilde dos dois lados da câmera, como atriz e como diretora. Destaque no elenco do terror Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Florence Pugh também brilha como a dona de casa que vive em uma utópica comunidade experimental com o marido, personagem do astro pop Harry Styles. Tudo vai bem, até que ela começa a suspeitar que existem segredos perturbadores por trás do trabalho dele, um misterioso Projeto Vitória. A fantástica Viola Davis até veio ao Brasil em setembro promover seu filme, A Mulher Rei, que é sobre Nanisca, a líder de uma divisão de guerreiras do poderoso reino de Daomé no século XVIII. A estrela e boa parte do elenco passaram por uma intensa preparação de 8 meses, envolvendo musculação e artes marciais, e o resultado, maravilhoso, tá nas telas. Outro grande desempenho feminino que vimos em setembro foi o da cubana Ana de Armas na pele, de Marilyn Monroe em Blonde. Baseado no best-seller de Joyce Carol Oates e dirigida por Andrew Dominik, de O Homem da Máfia, Blonde é uma ousada, controversa e polêmica reimaginação da vida de uma das maiores estrelas da história de Hollywood. O filme confunde as linhas de fato e ficção para explorar a divisão cada vez maior entre as Marilyns, pública e privada. Primeiro longa do diretor Parker Finn, baseado em um curta da sua autoria, Sorria. É um terror que apresenta uma mitologia própria. Pessoas que entram em contato com um ser sobrenatural começam a reganhar um sorriso de gelar o sangue que pode ser mortal. A protagonista é a atriz Susie Bacon, filha de Keira Sedgwick e Kevin Bacon. Um ponto fora da curva em setembro foi uma espécie de reinvenção do gênero documentário feita por Brett Morgan, Moon Age Daydream. O tema? Simplesmente David Bowie. O título remete a um dos hits do influente álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Morgan levou 7 anos e meio para costurar dezenas de performances inéditas dos anos 1970 a 2010, com imagens nunca vistas do arquivo pessoal do camaleão do rock. Depois de um minucioso trabalho de edição, o diretor conseguiu usar a própria voz de Bowie para narrar sua história. Passando para o departamento das séries, setembro trouxe o peso de outro épico fantástico, de lastro literário e apelo pop incontestável. A série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, se desenrola 3.000 anos antes da saga levada ao cinema por Peter Jackson. Então é meio que a história de origem de alguns personagens clássicos, como a elfa Galadriel. Quem assumiu o posto de produtor executivo da série foi o espanhol Bayona, diretor de Jurassic World Reino Ameaçado.
Passando de uma história cheia de criaturas de fantasia para um suspense com um ser humano de mente monstruosa que cometeu barbaridades na vida real, Dahmer, um canibal americano. Entre 1978 e 1991, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes e meninos, sem levantar suspeitas da polícia. A série acompanha essa trajetória do temido serial killer interpretado de maneira soturna por Evan Peters, o ultraveloz Mercúrio dos filmes dos X-Men. E Andor é o quarto spin-off com atores do universo Star Wars lançado pelo Disney+. A série traz de volta Cassian Andor, o guerreiro vivido por Diego Luna em Rogue One, uma história Star Wars. Andor se passa 5 anos antes do filme e mostra os movimentos iniciais da Aliança Rebelde. O personagem título é uma espécie de exército de um homem só contra Stormtroopers e as outras ameaças. Bom, chegamos a outubro, mês em que as bruxas soltam as frangas. Calcado em fatos históricos, a Argentina 1985 é um drama que resgata o que aconteceu quando a junta militar que comandou um dos regimes mais violentos e sanguinários da América Latina foi julgada e condenada pela Justiça Civil. Ricardo Darín vive o promotor Julio César Estracera e Peter Lanzini interpreta o jovem advogado Luis Moreno Ocampo. A Argentina 1985 é o candidato argentino na disputa por uma vaga para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. Já Adão Negro é um blockbuster norte-americano que surgiu de um projeto antigo de Dwayne Johnson. Ele sempre quis interpretar o anti-herói que chegou a ser antagonista de Shazam nos quadrinhos. Nesse filme, dirigido por Yami Collet Serra, do terror A Órfã, The Rock vive um sujeito que combateu a escravidão para libertar seu povo na antiguidade, pois Ted Adam é despertado no século XXI por caçadores de relíquias no Oriente Médio. Com os poderes de Shazam herdados dos magos que o salvaram, ele é reconhecido como ameaça pela Sociedade da Justiça, com super-heróis que incluem o Senhor Destino, de Pierce Brosnan. Se Adão Negro vai ter força para reconstruir o universo compartilhado dos personagens da DC Comics no cinema, eu não sei, tá? Mas não tenho dúvidas de que essa mistura de terror e suspense de O Telefone do Sr. Harrigan deu liga, viu? Baseado no conto de Stephen King, o longa tem Jaden Martell de It a Coisa como Craig, jovem que faz amizade com o bilionário idoso John Harrigan, papel de Donald Sutherland. Só que quando o homem morre, Craig descobre que ainda é capaz de se comunicar com seu amigo no além. Mas o contato com o outro lado da vida pode ser, sim, bem perigoso. Continuando nessa vibe tenebrosa, Halloween Ends, o acerto de contas final, encerrou em outubro a trilogia de David Gordon Green, que revigorou a franquia iniciada por John Carpenter há mais de 40 anos. Jamie Lee Curtis volta ao papel de Laurie Strode, no que promete ser o último confronto entre essa traumatizada sobrevivente da chacina original e o psicopata mascarado Michael Myers. E ainda nesse gênero, Noites Brutais tem feito barulho com a história de uma jovem que chega tarde da noite na casa que alugou no Airbnb e descobre que ela também foi alugada, por engano, por um rapaz um tanto quanto estranho. Mas como precisa descansar para uma entrevista de emprego no dia seguinte, ela decide passar a noite. Só que logo descobre que existe um perigo ainda maior escondido ali. E se a sua pegada sim é mais artística? Calma que tem dica também. Bardo, falsa crônica de algumas verdades. Pois é, chegamos em outubro, minha gente. Com 2 Oscars de melhor direção no currículo, Alejandro Inarritu recorre às origens na jornada meio autobiográfica de um premiado documentarista que volta ao México para acertar as contas com seu passado, familiares, amigos e inimigos. Nada de Novo no Front é a nova adaptação do livro de Erich Maria Remarque e a primeira em alemão, idioma da obra original. Com a sua mensagem pacifista, o longa choca pelo retrato da tragédia da Primeira Guerra Mundial sob o ponto de vista de um jovem soldado alemão. O astro Daniel Brühl, o Barão Zemo do universo Marvel, no cinema e na TV, se destaca nesse elenco.
Esse é o candidato da Alemanha para representar o país na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional. E o cinema brasileiro entrou em campo em grande estilo em outubro com Paloma, que é baseado em fatos reais. O diretor pernambucano Marcelo Gomes, o mesmo de Cinema Aspirinas e Urubus, definiu seu novo filme como uma mistura de drama romântico e contos de fadas com um tom político. Prêmio de melhor atriz no Festival do Rio, Kika Sena faz o papel título, o de uma mulher trans que sonha em se casar na igreja. A Viagem de Pedro traz Cauã Raymond como um Dom Pedro I, mais humanizado. A gente vê essa figura histórica fugir para Portugal, doente, segura e considerada traidora. Tudo isso sob o olhar contemporâneo da maravilhosa diretora Laís Bodansky, de Bicho de Sete Cabeças. Outro ponto alto da programação dos cinemas em outubro foi o drama francês A Acusação. O jovem filho de Claire, personagem de Charlotte Gainsbourg, é acusado de ter estuprado a filha de 17 anos de Adam, interpretado por Mathieu Kassovitz. Detalhe, Claire e Adam são namorados. E no quesito séries, a dica certa foi o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Drama, terror e mistério se distribuem entre os episódios dessa antologia apresentada pelo diretor mexicano, prestando uma homenagem ao mestre do suspense, Alfred Hitchcock, outro cineasta que conduziu uma famosa série sinistra. Aqui, as histórias independentes vão do macabro ao mágico, do gótico ao grotesco e do atemporal ao arrepiante. Uau, hein, gente? Ufa! Eu me despeço por aqui, por enquanto, porque eu volto a qualquer momento para relembrar o último trimestre de 2022. Pega o seu caderninho e vem comigo. Até já já!